Olá, muito bom dia. Agora às 6 horas da manhã e 1 minuto, pelo horário de Brasília. A gente acompanha ao vivo imagens de um incêndio que atingiu nesta madrugada pelo menos 2 prédios na região da República, no centro de São Paulo. Parte de um dos edifícios desabou, Esse é um dos edifícios desabou. Era um edifício que estava sendo ocupado por moradores de rua, era um prédio desativado da Polícia Federal, onde estavam ali 50 famílias. Esse prédio que estava ocupado, que começou a pegar fogo por volta de 1h30 da madrugada, segundo relatos de moradores e do Corpo de Bombeiros. Esse prédio, portanto, desabou por volta das 2h50 da madrugada. O prédio vizinho a ele, que tem salas comerciais e também onde há também habitações, esse outro prédio está ainda pegando fogo. O Corpo de Bombeiros tenta apagar essas chamas. Vocês veem, portanto, imagens ao vivo dessa região, na região da República, no centro de São Paulo, no Largo do Paissandu, onde acontece o incêndio. Cerca de 50 famílias moravam naquele prédio que desabou e agora há um trabalho de cadastramento dos moradores feito pelo Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil para saber exatamente quem está desaparecido, quem estava naquele prédio. Enfim, um trabalho delicado acontecendo neste momento ali nas ruas que estão fechadas em São Paulo. A Avenida Rio Branco e a Rua Antônio de Godoy, que é justamente a esquina onde ficavam esses prédios, essas ruas, essa avenida, essa rua, estão bloqueadas. Muitos moradores, inclusive, não podem voltar às suas casas. A gente conversou há pouco também com alguns clientes de hotéis que estão próximos dali. Infelizmente, esses prédios e hotéis tiveram que ser evacuados. Nessa imagem ao vivo que vocês veem do Globocop, no prédio ao lado havia ali algumas pessoas com lanternas também. O prédio fica bem ao lado desse que está pegando fogo. Então muita gente saiu de casa, muita chama, muita fumaça e esse incêndio que continua acontecendo, portanto, na área central de São Paulo. Em relação à quantidade de vítimas, Até agora, segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu, 3 pessoas estão desaparecidas. A gente vai ver imagens nesse momento do que aconteceu. Olha só, essas imagens foram gravadas mais cedo, por volta de 1h30 da manhã, 2 horas da madrugada. É o momento em que o prédio está pegando fogo, muitos moradores na rua, vocês veem aí, moradores dessa região, a vizinhança toda teve que deixar o imóvel, deixar suas casas. Essas imagens foram gravadas mais cedo. O Corpo de Bombeiros, então, com um jato d'água, tentava e tenta ainda apagar essas chamas. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros também auxilia nas buscas, além de outras 57 viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, do SAMU, e 160 homens e mulheres auxiliam nessas buscas envolvendo esse incêndio que atingiu 2 prédios no Largo do Paissandu, na área central de São Paulo. Uma pessoa morreu, já uma morte confirmada, 3 pessoas estão desaparecidas. A gente vai mostrar para vocês agora o momento do desabamento do prédio. Olha só, no momento em que o prédio desabou, um homem do Corpo de Bombeiros tentava resgatar um morador. Depois a gente conversou com um dos coronéis, um dos chefes do Corpo de Bombeiros, e esse soldado confirmou para a gente que, infelizmente, esse resgate não foi possível, O morador já estava com o equipamento de segurança, já tinha colocado as cordas ao seu redor, mas infelizmente os 2 ali foram surpreendidos com o desabamento e aí, infelizmente, esse morador acabou sendo engolido pelos destroços. Essas imagens foram feitas mais cedo pelo repórter cinematográfico Abiatar Arruda, da TV Globo de São Paulo, e infelizmente essa pessoa faleceu, morte confirmada, portanto, pelo Corpo de Bombeiros. Agora, imagens ao vivo dessa área central, vocês veem as viaturas aí do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, são mais de 50 viaturas em toda essa região, auxiliando nas buscas. O que acontece neste momento aí nessa área? Neste momento, o Corpo de Bombeiros faz um trabalho, primeiro, de apagar as chamas dessa região, Apagar as chamas que atingem ainda os escombros do prédio que desabou, e o outro prédio vizinho continua pegando fogo em andares superiores. Então, existe esse trabalho agora de tentar apagar as chamas. Há também um trabalho paralelo sendo feito pelo Corpo de Bombeiros, que é o de rescaldo, para tentar apagar os pequenos focos de incêndio que atingem essa região. Apagam também, tentam também diminuir a temperatura desses escombros, dos ferros, dos destroços e do concreto do prédio que desabou. E em uma outra frente, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil faz um processo de cadastramento dos moradores da região, para saber exatamente quem está desaparecido, quem faleceu.
quais são as informações que existem até o momento nessa região. As informações que a gente tem é de que naquele prédio de mais de 20 andares que desabou, que era um prédio desativado da Polícia Federal, onde estavam moradores de rua, havia 50 famílias ocupando irregularmente aquele prédio. 25 famílias já estavam cadastradas, agora muito possivelmente já deve ter subido aí para cerca de 30 famílias cadastradas, mas muita gente continua desaparecida, né? O Corpo de Bombeiros confirma pelo menos uma morte. É isso até o momento, uma morte e 3 desaparecidos oficialmente, mas ainda existe esse trabalho de cadastramento dos moradores para saber exatamente o que aconteceu. Segundo a nossa equipe de reportagem, que está ali no local, conversando com moradores, também com homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, as informações que existem é de que o incêndio teria acontecido e começado no 5º andar daquele prédio desativado da Polícia Federal. Os moradores relatam que ouviram várias explosões, estilhaços. Os vizinhos começaram a bater nas portas, pedindo para que eles saíssem, e então eles perceberam que o prédio estava sendo engolido pelas chamas. Esse incêndio começou por volta da 1h30 da madrugada e por volta das 2h50 da manhã o desabamento, né? Nossa equipe flagrou, portanto, o desabamento do prédio nessa área central de São Paulo, no Largo do Paissandu, na região ali entre a Avenida Rio Branco e a Rua Antônio de Godoy, na região da República, na área central de São Paulo. O incêndio, portanto, começou na madrugada, por volta de 1h30 da manhã, atingiu pelo menos 2 prédios. E a Defesa Civil também evacuou vários hotéis, prédios, imóveis daquela região. Os moradores tiveram que deixar suas casas. Nessas imagens vocês viram, portanto, um morador tentando acessar aquela região, o Corpo de Bombeiros e a PM impedindo, né? A gente imagina, a gente vê o desespero desses moradores tentando acessar suas casas, tentando encontrar parentes que estão desaparecidos nesse incêndio que atingiu esses 2 prédios. Um desses prédios desabou e era um prédio que estava sendo ocupado irregularmente e anteriormente ele era utilizado por moradores de rua. Os prédios continuam em chamas, viu? Isso tem ainda focos de incêndio no escombro. O prédio ao lado onde há escritórios e também salas residenciais e apartamentos residenciais e outras salas comerciais, esse outro prédio continua pegando fogo. É um trabalho da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, para tentar amenizar a situação que atinge essa região.